Olá a todos, eu sou Carla Bertin e é muito bom a gente estar aqui mais uma vez para nós continuarmos, né, a estudar a nossa lição da Escola Sabatina. Nesse segundo sábado, nessa segunda semana, a gente na realidade vai começar a história do livro de Deuteronômio. Na semana anterior, a lição contextualizou, né, como eram os hábitos daquelas pessoas, qual era a situação daquele povo especificamente, como esse livro foi escrito, de que forma ele é dividido, mas a partir dessa semana a gente vai entrar mais especificamente no conteúdo do livro. Só que antes da gente pensar um pouquinho no conteúdo do livro de Deuteronômio, a gente vai parar um pouquinho para entender melhor o autor do livro de Deuteronômio. Existem pouquíssimas discussões, ou melhor, algumas discussões com relação a quem é o autor do livro de Deuteronômio, mas de uma forma muito clara, e a gente até tocou nesse assunto na semana passada, fica muito claro que o autor do livro de Deuteronômio é Moisés. O livro de Deuteronômio é dividido em 3 sermões. Por isso também existe essa grande diferença, né, na linguagem do livro de Deuteronômio comparado com outros livros da Bíblia. A gente sabe que o livro de Deuteronômio faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá. São livros extremamente importantes que contam toda a nossa história, né, a nossa origem como filhos de Deus. E aí eu queria parar um pouquinho com vocês nessa lição de sábado para a gente falar um pouco de Moisés, do autor desse livro. A gente precisa voltar um pouco na história, né? Um pouco não, bastante na história, quando a gente lembra que aquele bebê que foi tirado do rio, dentro da cestinha, foi levado para a mãe que cuidasse como se fosse uma babá, né? Providencialmente, né? Óbvio que foi de uma forma muito providencial, que Deus cuidou de tudo isso. Depois ele foi levado ao palácio. E ali Moisés foi preparado para quê? Para ser o novo faraó, afinal de contas, ele era filho da filha do faraó. Ele foi preparado para que um dia, se fosse preciso, ele pudesse governar todo aquele povo. Ele recebeu as melhores orientações, tudo que tinha de melhor na ciência, tudo que tinha de melhor da cultura, da matemática, em tudo. Né? As melhores orientações, os melhores professores da época davam aula ali no Palácio do Faraó. Ele ficou 40 anos ali. E, de repente, ele precisou ser mandado para fora daquele palácio, quando né, ele defendeu um israelita de um egípcio e ele teve que fugir durante 40 anos. E normalmente a gente fala né, que Moisés precisou desaprender tudo aquilo que ele tinha aprendido para que ele pudesse trabalhar para Deus. Na realidade, eu não gosto de enxergar como se ele tivesse desaprendido. O que Deus fez foi pegar todo aquele conhecimento que Deus permitiu. Porque se fosse para jogar fora, eu fico pensando que não teria necessidade dele ter ficado aquele tempo todo, né, recebendo tanto conhecimento, estudando ali no palácio. Ele saiu de lá e Deus precisou reensinar, pegar tudo aquilo que ele tinha aprendido com um foco e mostrar para ele, olha, Moisés, isso foi super importante, mas eu vou te mostrar para que eu estou te ensinando. Qual o caminho que eu vou dar para você a partir desse conhecimento? Moisés é uma pessoa que estava acima da média, da maioria das outras pessoas, por motivos meio óbvios, né? Ele teve acesso a muito mais informações, conhecimentos, estímulos e tudo mais do que a maioria das outras pessoas, porque Deus tinha um plano incrível para a vida de Moisés. Por isso, Deus preparou Moisés para esse momento tão importante. Interessante a gente pensar e a gente lembrar, e eu gosto muito de fazer, de usar paralelos, né? Usar exemplos. Quando o livro de Deuteronômio foi escrito, Moisés já estava na véspera de entrar na tal da Terra Prometida. Eles estavam ali nas planícies de Moabe, eles estavam para cruzar o Rio Jordão, para chegar, enfim, no local que Deus tinha prometido para eles há tanto tempo atrás. A gente já estudou na semana passada que o livro de Deuteronômio tem
como tradução, uma segunda lei e tudo mais, mas que, na verdade, o sentido original é da explicação da lei. Pensem comigo, todos nós já estudamos ou continuamos estudando. Sabe, lembra quando você estava na escola? Durante o bimestre inteirinho, o professor estudou com você uma série de coisas, ensinou e tudo mais, tal. Mas na semana antes da prova acontece o quê? A revisão, não é verdade? Vamos pensar para aqueles que fizeram vestibular, que fizeram um cursinho. Lembram? Você pode fazer o cursinho extensivo, que dura o ano inteirinho, onde você vai aprendendo com calma e tudo mais. Mas tem o intensivão, aquele que acontece uns 2 meses, 3 meses antes do vestibular, onde o professor para de frente para você e começa a despejar um monte de informações, as mais importantes, que você não pode esquecer de jeito nenhum, porque aquilo vai ser essencial para que você tire uma boa nota na prova, para que você passe no vestibular. Moisés estava no finalzinho da vida dele, né? Toda aquela geração de israelitas descrentes que negaram a Deus, morreram durante esse tempo todo no deserto. Ele estava meio que com uma moça que tinha nascido ali naquele caminho, né? Naquele longo caminho que eles fizeram até chegar à Terra Prometida. Ele sabia que ele não tinha muito tempo pela frente e ele precisava relembrar tudo aquilo que eles já tinham vivido, as providências que Deus tinha oferecido para eles esse tempo todo, a proteção, a mão de Deus presente em todo o povo e como Deus continuaria com eles. É nesse contexto de eu preciso passar para vocês tudo que tem de mais importante, porque isso vocês não podem esquecer, que começa o livro de Deuteronômio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso amanhã. Eu espero vocês.